Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, sábado, celebramos a festa de São Marcos Evangelista e meditamos o Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, São Marcos nos relata o diálogo de Jesus com os 11 discípulos antes da sua ascensão. Ressalto aqui alguns aspectos relevantes para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, na altura em que esse relato foi escrito, os discípulos já estão convencidos de que Jesus, de fato, venceu a morte, e com isso são tomados pela força e a coragem que vem da ressurreição do Senhor. Antes dessa constatação, os discípulos estavam temerosos, com uma fé débil e vacilante, mas na medida em que são tomados pela força da ressurreição, eles se encorajam a testemunhar Jesus. E alguns deles, como por exemplo São Pedro, vai dar a vida por ele. Jesus, sabendo que eles estão prontos para sair em missão, dá poder a eles e os envia para anunciar o Evangelho a todos, sem distinção alguma. Quem crer e for batizado e fizer a vontade de Deus será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus aqui deixa claro que todo aquele que deseja ser salvo da escravidão do pecado e ganhar a vida eterna necessariamente precisa crer nele, e não só crer que ele existe, mas crer nele, e crer nele implica fazer a sua vontade. Pois bem, os discípulos encorajados e revestidos de um poder que não é deles, mas que provém da graça de Deus, saíram para pregar o Evangelho, a palavra que liberta, que é o próprio Jesus. Todos os que aceitavam a pregação, aceitavam Jesus, eram batizados, tomados por esta mesma força e graça de Deus, e se sentiam impulsionados a também dar testemunho do Evangelho. Assim também devemos ser eu e você. Depois de vivermos esse processo de conversão, de aceitação de Jesus como Senhor de nossas vidas, nos submetermos ao seu batismo. Também somos cumulados da graça de Deus para irmos anunciar a boa nova do reino aos corações que ainda não o conhecem. E muitas vezes a nossa missão está mais perto de nós que poderíamos imaginar. Pergunte-se a si mesmo se todos da sua família são convertidos, são evangelizados. Assim como na sua faculdade, onde você estuda, ou na sua escola, no seu ambiente de trabalho. Se sua resposta for não, então não deixe para amanhã. Anuncie Jesus para alguém hoje, do seu modo, do seu jeito. E se disseres não sei falar, saiba que o Senhor colocará em seus lábios palavras acertadas. E se lhe faltar palavras, não se preocupe, o seu testemunho é o que importa. São Francisco vai dizer: pregue o Evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém.